corações e através da Tua palavra possamos ser diferentes, possamos ser mudados, possamos nos tornar pessoas melhores, pais, mães, empresários, funcionários. Senhor Deus, aonde colocarmos a nossa mão, possamos ser melhores, possamos evidenciar a Cristo Jesus. Mas sabemos, ó Deus, que a transformação ela vem pelo ouvir, e o ouvir a Tua palavra. Então agora, Senhor Jesus, tira toda distração, silencia os nossos corações, leva cativo todo pensamento de distração, e que possamos estar focados no Teu trono, ouvindo da Tua palavra. Espírito Santo, esta casa é sua, esses corações são Teu. Fala e convence conforme a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Se possível, fique de pé, vamos ler o texto. É o exercício do crente, irmãos. Senta, levanta, você vai sair daqui com a perna fortinha. E pega comigo, você que trouxe Bíblia, Efésios 4. Livro da carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Quem não trouxe Bíblia, acompanhe no telão, ou talvez você ainda não encontrou, pode acompanhar pelo telão. Efésios 4, verso número 1 diz: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna a vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, há somente um Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Verso 3: Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Pode se assentar. O tema dessa noite é o tema do nosso ano. Deixamos sempre para o segundo domingo, que é quando as pessoas estão de volta das suas viagens de fim de ano, e a participação da igreja é um pouco melhor. Todo segundo domingo do ano nós temos por costume apresentar o tema do ano e tratar um pouco sobre aquilo que vai ser falado. Todo primeiro domingo de cada mês vai ser relembrado um subtema sobre unidade. Então todo mês nós iremos falar deste tema. Então vocês vão ouvir muito sobre isso este ano, sobre unidade no corpo de Cristo. E quando nós falamos de unidade, assim como diz no nosso banner ali, ó, um fundamento inegociável da igreja. O que é inegociável? Não tem preço, não tem boi, não troco, não vendo, não me desfaço. Por quê? Porque é inegociável. Tem que se cumprir, tem que se fazer, tem que arcar com isso. A unidade, ela é algo que não dá para se negociar dentro da igreja. E quando nós falamos de fundamento, para você que trabalha com construção civil, ou até mesmo como eu, você é um pouco leigo, você sabe que para sustentar tudo isso que está aqui, existe um fundamento embaixo deste solo. Precisa se cavar fundo, precisa se achar uma terra firme para que possa se construir sobre aquele local. Talvez é por isso que Jesus fala sobre ele ser uma pedra de fundamento, onde as pessoas precisam construir. Ele diz que quem constrói sobre esta pedra é sensato. Ele chama de homem insensato. Aquele que constrói sobre a areia é um insensato. Esse texto está em Mateus 7, 24, 25. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transborda os rios, sopram os ventos, bate com força contra aquela casa e ela não desaba, porque foi construído sobre a rocha. Então todo fundamento, ele precisa, ou a parte principal do fundamento não é ser visto,
ser contemplado, é gerar sustentação, é sustentar. Existem árvores que a raiz é maior do que a árvore, porque precisa sustentar. Então, quando nós olhamos para isso, esse fundamento da igreja, isso que sustenta a igreja, essa pedra a qual nós construímos a igreja, uma das, mas talvez a mais importante, que é a unidade, porque parte daqui o desenho do que é igreja. E nós vamos falar muito sobre isso nesta palavra de hoje. Então, unidade é um fundamento. É a unidade que sustenta quando as divergências chegam. Por quê? Porque as divergências chegam porque somos diferentes. Eu penso de um jeito, o pastor Danilo pensa de outro, o Du pensa de outro, o pastor Militão pensa de outro. Cada um tem uma forma de pensar a respeito de um assunto. E aí chegam as divergências. Mas lembra no texto que nós acabamos de ler, que fala que quando se constrói a casa sobre a rocha, os ventos chegam, a força dos rios chegam, as tempestades chegam, ou seja, as dificuldades, as divergências, as lutas da vida chegam, mas essa casa ela se mantém em pé. Por quê? Porque ela está sobre um fundamento. Então, se nós temos o fundamento e entendemos a importância da unidade, pode chegar a divergência, pode chegar os problemas, que nós vamos nos manter em pé. Então, assim, todos nós carregamos no coração o desejo de pertencer a algum lugar, de pertencer a uma comunidade, a estar ligado a outras pessoas. Desde pequeno, a sua maior preocupação no colégio, está chegando aí a escola, é você, principalmente aqueles que mudam de escola, vão para uma outra sala ou para um outro colégio. A preocupação é: será que eu vou ter amigo nesse lugar? Será que eu vou me pertencer a esse lugar? Será que eu vou me ligar a essas pessoas? Então, desde criança, nós temos por costume buscar por grupos, por um lar, por um lugar onde nós somos aceitos. E o mundo moderno, mesmo nessa conectividade que nos traz as redes sociais, que nos conecta com pessoas do mundo inteiro, mesmo neste tempo, nós vivemos uma crise de solidão. Aumenta-se de uma forma estrondosa, assustadora, as doenças de depressão, de pânico, de ansiedade. Tudo isso está ligado ao que? Muito de isolamento. As pessoas estão num mundo onde elas vivem uma vida, são conectadas a milhares de pessoas. Eu tenho no meu Instagram 1000 e poucas pessoas. Eu sigo mais não sei quantas pessoas. E aí nós estamos tão ligados. Mas daqui a pouco a gente vai chegar na nossa casa, vai deitar num travesseiro e vai parecer que nós estamos sozinhos. Então, nós estamos num mundo moderno conectado, mas nós vivemos sob solidão. Mas Deus tem uma solução para isso, para o seu povo. Qual é a solução de Deus para isso? A igreja. E a igreja, ela não é um clube social, nós falamos sempre sobre isso. A igreja, ela é uma família espiritual. A igreja é um lugar onde nós encontramos os nossos irmãos e irmãs na fé. A igreja é o lugar onde nós cuidamos e somos cuidados. A igreja não é só um lugar de você ser cuidado. A igreja também é um lugar de cuidar. Ninguém está tão ruim que não possa cuidar de alguém. Ninguém está tão ruim que não possa sorrir, abraçar, cumprimentar alguém. Ninguém está tão ruim que não possa tirar alguns minutos e orar pela necessidade. Você já teve o questionamento, ou a dúvida, ou a curiosidade, essa é a palavra, a curiosidade de saber quem são essas pessoas na lista de oração? Tem algumas dessas pessoas que são parentes de irmãos da nossa igreja, mas nós achamos que a igreja é um lugar onde eu preciso ser cuidado. Não, a igreja é um lugar onde você precisa ser cuidado, mas também é um lugar que você foi chamado para cuidar de outras vidas. Foi o que eu falei no momento da oferta. A responsabilidade de se construir uma casa espiritual não é de apenas o pastor ou desses líderes que vocês viram aqui, é de cada um de nós. É por isso que nós usamos essa foto como tema, e aqui no meio forma uma cruz. É como se cada um de nós fosse uma dessas pedras, e essas pedras formam o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. A unidade, ela não é um extra do evangelho.
não é um extra, a unidade é extra, não, unidade é exigência do Evangelho. Aonde a unidade é quebrada, o testemunho do Evangelho é enfraquecido. Não sei, tem crente velho aqui, né? Você já passou por igreja que é só confusão? Só discórdia, só fofoca, só briga, nego que não fala com o outro, não fala com ele, vira cara. Você já passou por essa igreja? O evangelho nessa igreja, quando você olha para lá, é um evangelho fragmentado, enfraquecido. Você não consegue enxergar Cristo na sua totalidade. Por quê? Porque não há unidade. A unidade não é uma escolha. A unidade, ela precisa ser vivida. Eu não tenho como escolher. Eu quero ou não quero viver em unidade com a igreja. Não, você precisa. Se você quer viver em igreja, se você quer participar deste ambiente aqui, você precisa. Talvez é por isso que muitas pessoas estão no YouTube. Eu entro em algumas grandes igrejas, na live do YouTube deles, tem 15, 20, 30 mil pessoas assistindo. A pessoa está se enganando. Por quê? Aquilo é uma ferramenta evangelística. Ali não é um lugar de morada no evangelho. Ali é um lugar de você alcançar pessoas. Você está ali no YouTube assistindo um vídeo, aparece lá uma live de uma igreja, o cara entra, assiste, legal. Mas aquilo ali não é a realidade de igreja. Eu não posso tomar aquilo como uma igreja. Por quê? Porque eu estou vivendo na minha individualidade, achando que eu estou vivendo numa comunidade. Não estou vivendo numa comunidade. Eu acesso o culto do domingo e assisto pelo YouTube. Ninguém sabe quem eu sou, eu não sei quem são as pessoas. Eu não me aconselho, eu não ajudo, eu não oro, ninguém ora por mim, eu não abraço, eu não sou abraçado. Então a igreja, ela não é, essa unidade, ela não é uma escolha. Por isso que é um fundamento inegociável. Não dá, a gente consegue negociar algumas coisas, mas isso daqui não dá para negociar. Esse tipo de... dá para negociar algumas coisas. O pessoal dos jovens falou assim: pastor, nós vai pintar aquele tambor ali. Ficou lindo, maravilhoso, a Carol fez, sensacional. Vamos trocar o púlpito da igreja, tirar esse púlpito bonito aqui e colocar o tambor maravilhoso, lindo que a Carol fez. Eu amei, tiraram umas fotos minhas ali, eu fiquei bonito com aquele tambor. Porque o tambor, né, me deixou mais bonito, que ele chama tanta atenção que ninguém olha para mim na foto. Tudo bem, é negociável, vamos tirar isso daqui, ó. Põe um tambor aqui em cima. Não tem problema nenhum. Vamos apagar a luz da igreja. Tem coisas que dá para negociar, não tem problema. Agora a unidade não dá. Não dá para negociar a unidade. Pastor, eu não gosto, eu não subo no altar com aquela pessoa. Peraí, então precisa alinhar, conversar e ajustar. Eu não sento na fileira que aquela pessoa senta, eu não cumprimento aquela pessoa. Ei, deixa eu te explicar uma coisa. Não existe um céu para você e um céu para essa outra pessoa. Só vai existir um céu. E não faça Deus ter que escolher quem vai entrar nele. Porque no céu não existe isso. Não existe rivalidade. Não existe divisão. No céu não entra bagagem. A divisão é uma bagagem. Não vai entrar. Não faça Deus ter que escolher. Porque Ele vai escolher. Então nós precisamos viver em unidade. A unidade, ela nasce no coração de Deus. João 17, 20 e 23. O texto diz assim, ó: não peço somente por esse. É Jesus fazendo uma oração. Mas também por aqueles que vivem e creem em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Olha a oração de Jesus: a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes transmiti a glória que me destes, para que seja um, como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e me amaste, como também amastes a mim. Essa oração de Jesus é uma oração que talvez se eu estivesse ali falando, não entendi nada, porque ele fala: não, Pai, como eu estou em ti, tu está em mim, eu estou na pessoa. Jesus faz uma salada, mas mistura tudo. O que é salada? Você mistura tudo, né? Fez uma salada do negócio. Jesus fez uma salada aqui na sua oração aqui. O que Jesus fez? Misturou tudo. Eu, ele, o Pai, você, todo mundo. Para quê? Para que todos sejam um. Aí Jesus fala: sabe para que eu misturo todo mundo? Para que as pessoas me conheçam e me amem. Jesus não orou por crescimento. Jesus não orou por fama. Ele orou por unidade. A oração sacerdotal de Jesus, aquela oração que ele faz antes de ir para a cruz,
revela o que tem mais de precioso no coração de Jesus. Jesus sabe que ele está no final da sua caminhada, ele está indo para a cruz. Ele fala: agora eu vou fazer uma oração sacerdotal. Ele podia orar por tanta coisa, mas ali revelou no coração de Jesus aquilo que ele tinha de mais precioso antes do seu dia de crucificação. Ele pede que a igreja viva a mesma unidade que existe na Trindade. Nós fomos feitos à imagem e semelhança. Tá, quando você olha para isso, você fala assim: será que Deus é feio igual o pastor Diogo, barrigudinho? Será? Quando nós falamos imagem e semelhança, eu fui feito à imagem e à semelhança de Deus. Você acha que Deus tem mão? Tem pé? Tem boca? Quando a Bíblia cita isso daí, é só uma forma de linguagem para que possamos entender o texto. Mas Deus não tem mão, Deus não tem pé, Deus não tem boca. Como Deus é? Não sei. Deus, ele não é limitado, porque se ele tivesse mão, Deus começa aqui e Deus termina aqui. A palavra diz que ele está em todos os lugares. Então, quando a palavra fala que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, está falando de comunhão. Porque quem é Deus? A Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E é interessante que nós damos essa aula sobre Trindade no curso de batismo da nossa igreja. E o que mais assusta as pessoas é nós falarmos assim: não existe a palavra Trindade na Bíblia. Então como que você defende algo que você acredita que não está na Bíblia? E algo tão importante que é a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E uma explicação que a gente tem sobre a Trindade é: não é três, é um. Não é um, é três. Como assim, pastor? Não sei. Tem um teólogo que eu não sei qual é o nome dele, não me lembro, mas ele fala: explica a Trindade. E aí ele vê algumas velas acesas, ele fala assim: se você conseguir separar as luzes de cada uma dessas velas nesse ambiente, eu consigo te explicar o que é a Trindade. Não dá. Eles se misturam, eles são um, eles são três. Isso é unidade. Então quando a Bíblia fala que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, não é o corpo da gente, a cabeça, o olho, a boca, não. É unidade. É sermos unidos. A unidade não é uniformidade, mas comunhão profunda com propósito e amor em verdade. Olha o que Jesus ora: para que todos sejam um, para que o mundo creia. A unidade, irmãos, é testemunho. Se você vive em desunião, você que é casado, grita na sua casa, briga com seu marido, você acha que as pessoas olham para você e falam o quê? Pode ser tudo, menos crente. Pode ser tudo, mas crente não é. Se você vem na igreja, você briga, você causa problema, você... Irmão, não estou falando de termos conversas difíceis, isso precisa ter. Às vezes nós vamos bater papo, às vezes nós vamos precisar resolver algumas coisas, mas nós não podemos largar nossas mãos. Nós precisamos caminhar juntos. As pessoas quando chegam aqui vê uma confusão, um pandemônio aqui dentro dessa igreja, de briga e confusão. O que as pessoas pensam que essa igreja é? Tudo menos uma igreja. Ou seja, unidade é testemunho. Se você não vive em unidade, você não testemunha. Você é crente, está lá na sua bio do Instagram: crente, servo do Deus vivo, oh glória. Na empresa tu é o demônio, causa divisão, briga, contenda, fofoca. As pessoas estão vendo tudo menos Cristo em você. Por quê? Porque não há unidade. A unidade não é só nesse âmbito que nós estamos, é na nossa casa, é no nosso lar, é no nosso trabalho, é na nossa vida, tudo que nós estamos vivendo. Se não houver unidade, as pessoas não veem Cristo. Então unidade é testemunho. O mundo não crê apenas pelo que a igreja prega, mas pelo que ela vive, pelo que ela vive junto. Olha, irmão, olha os escândalos que estão surgindo nas igrejas pelo poder. Um sai, abre outra igreja, leva um monte de gente, aí entra na rede social, fala mal, parente, irmão, brigando por nome de igreja, na justiça, porque aquilo passou de ser uma igreja, se tornou uma empresa. As pessoas enxergam tudo naquele lugar, menos uma igreja, enxergam aquele lugar como uma empresa.
olha o cabimento, vê se tem cabimento isso, o cara aliciar a mulher para seduzir o pai, para ele assumir o poder do... Irmãos, tudo isso, escândalo, não representa Cristo. Por quê? Falta de unidade, falta de comunhão. O Evangelho, qual é a mensagem que o Evangelho carrega? A mensagem da reconciliação. Quando nós vivemos em desunião, nós pregamos contrário ao Evangelho. Divisão contradiz reconciliação. Você pode até falar para a pessoa: nossa, cara, vamos lá para a igreja domingo, vai ser muito bom. Você vai ouvir um louvor, vai ouvir uma palavra. A pessoa vem um domingo, vem 2. Aí ela fala assim: nossa, como o pastor Diogo é legal. Legal nada. Isso não é legal não. Isso daí, ó, não vale nada. Isso aí não sei o que. Aí começa tal. A pessoa vai olhar e vai falar assim: isso não é uma igreja. Não consigo enxergar Cristo nisso. Por quê? Porque nós mesmos que chamamos para o Evangelho, nós mesmos dividimos as pessoas. A unidade é testemunho. Toda vez que uma igreja vive em divisão, ela comunica uma mensagem oposta ao Evangelho. Toda vez que nós, como igreja, nós vivemos divisões, nós comunicamos uma mensagem oposta ao Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? Reconciliação, unidade, caminho de volta ao Pai. A unidade é um fundamento doutrinário, não é apenas relacional. Por isso que nós lemos isso em Efésios. Olha o que Paulo diz no texto que nós lemos: vivam de maneira digna a vocação, inclui perseverar a unidade no Espírito. Paulo conecta a unidade com a vocação. Nós só temos vocação porque nós vivemos em unidade. A unidade, ela não nasce de um esforço humano, mas do Espírito Santo. No texto que nós lemos, existe 7 uns. Primeiro, um Espírito, um corpo, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus, Pai de todos. A verdade, a unidade, ela é constituída sobre verdades inegociáveis. Não é sobre a sua preferência pessoal. Unidade não é ausência de diferença, irmãos. Se tem um lugar de gente diferente, é a igreja. Sabe por quê? Porque cada um aqui foi criado dentro de um contexto. Tem pessoas que foram amadas pelos pais, tem pessoas que foram abandonadas pelos pais, tem pessoas que viveram um casamento excelente de testemunho dos seus pais na sua casa, teve outros que viveram um inferno. Então pessoas chegam aqui neste lugar com bagagem, com diferenças, com questões culturais diferentes. O corpo, ele é diverso, mas ele é inseparável. Foi isso que Paulo tratou no texto que nós lemos de 1 Coríntios 12, no início do culto. O problema não é a diversidade. Não tem problema sermos diferentes, o problema é sermos independentes. Um corpo dividido não funciona. Uma parte do corpo isolada, ela morre. Cada parte é necessária. Ninguém é insignificante no reino de Deus. O problema é que nós somos orgulhosos demais, e orgulho demais gera divisão. Só que a humildade, ela preserva a unidade. Olha o que a palavra diz. Paulo fala assim: o olho não pode dizer para a mão: não preciso de você. Lógico que precisa. O pé não pode olhar para a cabeça e falar: não preciso de você. Precisa. Uma vida cristã se trata principalmente com a ruptura do egoísmo. Quando você é chamado ao cristianismo, a primeira coisa que Deus te pede para largar é o egoísmo, o individualismo, o egocentrismo. Tem gente que vem para a igreja e continua achando que tem um rei na barriga. Parece que tudo está sobre a sua volta, tudo gira em torno do seu umbigo. Não consegue olhar para o lado, não consegue entender que existem pessoas que precisam de mais ajuda do que elas. Existem pessoas na igreja que falam assim: o pastor não me visitou. Visitar para quê? Para tomar café? E tem pessoas aqui que têm famílias que precisam realmente de uma visita, de um aconselhamento, de ajuda, de oração. E em vez de você ficar o pastor visitou, você deveria estar me ajudando a visitar essas famílias, a cuidar do povo, a se ajudar como um corpo. Mas nós vivemos um egocentrismo. Parece que os meus problemas são os maiores do mundo.
As minhas dificuldades são as maiores do mundo. E isso é Adão. Isso constitui na nossa natureza adâmica. Não faz parte de uma nova natureza, de um novo nascimento. Nós partimos tudo de uma ótica pessoal e não coletiva. Isso é Adão. A palavra igreja está ligada à eclesia, que é um substantivo coletivo. Não existe eclesia na sua individualidade. Existe hoje em dia uma moda de pessoas, os desigrejados. Eu sou igreja sozinho na minha casa. Mentira, não tem como. Não é o modelo que a Bíblia nos mostra. Nós somos igreja a partir do momento em que nós congregamos como um corpo. Olha lá, vamos relembrar um pedaço do texto. 1 Coríntios 12, verso 12 ao 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, consistem num só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ninguém vai crescer integralmente se não existir unidade. A igreja não cresce, você não cresce, os membros não crescem. Qual é o aperfeiçoamento da prática cristã? É um contínuo esforço de viver em harmonia. Você quer ver se você é crente, se você tem capacidade de viver em harmonia com pessoas diferentes de você, de pessoas que pensam diferente de você. As eleições estão chegando. Como é que vai ser? Vamos de novo guerrear? Vamos de novo brigar? Como que vai ser? Então, o aperfeiçoamento das práticas cristãs é um contínuo esforço de convivência em harmonia com Deus e com o próximo. Por quê? Porque em João 17 Jesus roga ao Pai, falando sobre a unidade do povo. A falta de unidade impede o crescimento. Muitos cristãos, eles permitem que a inveja penetre nos seus corações, e aí vem falta de perdão, orgulho, e tudo isso vai entrando na nossa vida, e isso vai impedindo a unidade da igreja. Relacionamentos quebrados no meio da igreja impedem a ação do Espírito Santo de Deus, machucam o corpo de Cristo. É por isso que tais pessoas não crescem espiritualmente. Note, pessoas que têm dificuldade em perdoar, pessoas que têm dificuldade em se relacionar dentro da igreja. A pessoa já vive 10, 15, 20 anos dentro da igreja, mas ela ainda não perdoa, ela não se relaciona. Essa pessoa, ela não cresce espiritualmente. Por quê? Porque ela não consegue se manter firme na fé, porque ela é um corpo, um membro fora do corpo. Ela está fora do corpo. E é por isso que Paulo fala, isso daí tem a ver com imaturidade. As pessoas que não crescem, não cresceu, não amadureceu. 1 Coríntios 3:1. Eu, porém, irmãos, não pude falar com vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, ele está escrevendo a uma igreja cheia de dons, cheia de talentos, uma igreja de uma performance invejável, porém, uma igreja dividida, porém, uma igreja rachada, porém, uma igreja que cada um comia a ceia do jeito que queria e não esperava ninguém, ao ponto de Paulo ter que corrigir até a ceia do Senhor nessa igreja. Então a unidade no corpo de Cristo, ela ajuda a sua maturidade espiritual. Olha o que Jesus fala em João 17, nós lemos no verso 23 na parte A: eu neles, tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade. Entenda, o que nos aperfeiçoa é estarmos unidos com Cristo e com os irmãos. O verbo aperfeiçoar, ele significa levar a ser completo, consumar, terminar, preencher. Jesus nos ensina que nunca seremos maduros, nunca seremos fortes o bastante, nunca seremos, se nós não formos aperfeiçoados em relacionamento e unidade. Aí nós lemos o texto de Efésios 4, do 1 ao 6, eu estou correndo por causa do tempo, acompanhe, vem comigo. Aí nós vamos lá para o verso 13, olha o que Paulo fala no verso 13, do mesmo texto que nós estávamos lendo no início da palavra. Até que todos cheguemos à unidade de fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Olha o que Paulo está falando, até que todos estejam unidos, no pleno conhecimento de quem é Jesus,
no estado de pessoa madura, à medida da estatura, plenitude de Cristo, para que não sejam mais como crianças, arrastados por ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas de pessoas, pelas astúcias que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, ou seja, unido, pelo auxílio das juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, Paulo está tratando sobre a maturidade, é conhecer a Cristo, viver em unidade, cada um fazendo o seu papel, e quando nós fazemos isso, nós não somos levados por ventos de doutrinas. Eu não sei me relacionar. Eu entro no Instagram ou na rede social e eu vou ouvir um pregador que afaga o meu ego e que eu não preciso falar com ninguém. Olha que benção isso. Mas e aqui? E tem que olhar no olho do irmão, que às vezes você teve um problema. Falar: Pai, Senhor, meu irmão, como que você está? Como que é? Aí a gente quer fugir. Aí nós vamos viver como imaturos. Aí Paulo fala que essa pessoa ela é levada por qualquer vento de doutrina. Qualquer mensaginha do YouTube leva ela. Hoje ela é calvinista, amanhã ela é arminiana, daqui a pouco ela é reformada, daqui a pouco ela... E vai indo para qualquer vento de doutrina. O que for falando aqui eu vou seguindo, por imaturidade. E se você continuar, eu não tenho tempo, mas se você continua em Efésios, Paulo, depois de tratar sobre a unidade da igreja, Paulo vai tratar sobre a nova natureza. Ou seja, não tem como você ser novo se você não houver uma unidade, se você não participar de um corpo. Não tem um novo homem, uma nova mulher, não existe conversão se você não participa de um corpo, se você não participa da igreja. Jamais atingiremos sozinho o alvo da perfeição. Entenda uma coisa, irmãos, a unidade é a proclamação da palavra. Vou repetir, a unidade é a proclamação da palavra. Jesus na sua oração fala: para que o mundo conheça que tu me enviastes e amastes. Quando a gente prega o evangelho para uma pessoa, o que a gente fala para essa pessoa? Jesus te ama e Jesus morreu por você. Mas Jesus está falando assim, não adianta só você falar. Se as pessoas verem uma unidade, e eu não estou falando só de igreja, se as pessoas verem uma unidade como casal, como família, como amigos, se as pessoas tiverem lá na empresa um cara parceiro, amigo de todos, sempre disposto a ajudar, a ouvir, a abraçar, a aconselhar, se as pessoas verem isso, aí Jesus fala: para que o mundo conheça que tu me enviastes e amastes. Então a unidade é a proclamação da palavra. Eu posso sair lá fora e fazer um evangelismo com o pastor Mateus e falar: Jesus te ama, pregar o melhor evangelho, a pessoa se derramar em lágrimas. Domingo ela vinha aqui na igreja, mas se ela chegar aqui e ela ver desunião, divisão, e não demora para... Porque quando a gente chega, a gente é meio que iludido, né? Que igreja maravilhosa, parece que todo mundo se ama. Aí conforme você vai andando, caminhando, prestando atenção, não é bem assim. E aí o que essas pessoas fazem? Aqui é como qualquer outro lugar. Um dos grandes desafios que o cristão enfrenta é construir um relacionamento sadio no corpo de Cristo. Você precisa se relacionar no corpo de Cristo. Por isso que você precisa ser cuidado, mas você também precisa cuidar. Precisamos aprender a vencer as barreiras pessoais. A gente fala muito sobre unidade, mas a gente vive pouco. E a gente só cresce integralmente quando nós somos vinculados, quando nós temos vínculos fraternos. Fazemos o básico. Muitas das vezes nós fazemos o básico: eu vou aturar essa pessoa. O evangelho não te pediu para aturar essa pessoa, o evangelho te pediu para amar essa pessoa, para se relacionar com ela. Não deixe Deus escolher quem vai entrar no céu. Se esquecemos que amar é um mandamento. Uma certa vez, em Mateus 22, 34, 40, os fariseus chegam a Jesus e falam assim: qual é o maior mandamento? Jesus fala: 2, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Amar é um mandamento. Uma igreja unida caminha com um propósito eterno. Nós não somos unidos por afinidade. Essa palavra afinidade eu não sei nem se existia antes do Big Brother. Quem inventou foi o Big Brother, esse negócio de afinidade.
Ah, eu vou votar nesse porque eu não tenho afinidade. Ah, não, eu não falo, pastor, eu não falo com o Thomas que eu não tenho afinidade com o Thomas. Ah, vai se converter. Isso aí é do Big Brother, irmãos. A igreja não caminha com esse negócio de afinidade, não. Nós somos unidos por Cristo. Nós somos unidos por uma missão, levar o Evangelho. Nós somos unidos pelas pessoas que entram por essas portas. Para mim poder amar quem entra lá, eu primeiro tenho que amar quem está aqui. Nós precisamos nos amar, nos respeitar. Não cola esse negócio, eu vou aturar essa pessoa. Irmão, sabe o que Jesus veio fazer? Ah, ele veio morrer numa cruz, pastor. Antes de morrer numa cruz, ele veio nos ensinar a ser Cristo. Jesus, ele pega 12 discípulos, sabe o que ele faz ali? Ele ensina a ser Cristo. Em Lucas 9, 23, ele fala assim, ó, se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Jesus não está falando de uma morte de cruz, Jesus não está falando sobre você pegar literalmente uma cruz, Jesus não está falando sobre você se pendurar numa cruz, mas Jesus está falando assim sobre você permitir que o seu eu morra todos os dias, para que viva o nós, as suas vontades, os seus desejos. É por isso que Jesus fala, pega a sua cruz e siga-me, dia a dia. Não existe para um cristão no meu vocabulário, eu, meu. Não existe para um cristão isso. Não existe as minhas vontades. Não existe mais o meu, o eu. É o nós, é o nosso. Jesus, em João 16, 7 fala, eu conversei um pouco sobre isso com os jovens sexta-feira. Jesus em João 16, 7 fala, é necessário que eu vá para que ele venha. Os discípulos olham e falam assim, mas o seu reino não é eterno? O que é melhor do que Deus? O que é melhor do que o próprio Jesus conosco? E aí Jesus fala, porque não será mais Deus com vocês, será Deus em vocês. E aí nós vamos para essa carta que nós lemos em Efésios 4, 6, o último versículo da leitura oficial, da pregação, diz, há um só Deus, Pai de todos, sobre todos, que age por meio de todos e em todos. Tá bom, se a Bíblia fala que eu e Jesus somos um, a Bíblia fala que Jesus e o Tiago é um também. A Bíblia fala que Jesus e o Arley é um também. Se Jesus é um comigo, um com o Arley, um com o Tiago, nós somos um. Não existe divisão. Não existe o eu. Existe nós. Porque para mim estar unido com Cristo, eu preciso estar unido com o Tiago, porque Jesus está unido com o Tiago. Eu preciso estar unido com o Arley, porque Jesus está unido com o Arley. Ou seja, eu preciso estar unido com a igreja, com o corpo de Cristo. Paulo fala em 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são santuário de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vocês? E aí Paulo fala de uma forma bem dura com a igreja de Corinto, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Cuidado com a fofoca, porque a palavra de Deus está dizendo, Deus o destruirá. Eu cansei de fofoca. Cansei. Antigamente eu chamava até para conversar. Quem falou? Ah, fulano, vem cá fulano, vamos conversar. Eu não faço mais. Cansei. Deixa que Deus resolve. Deixa que Deus trata. Deixa que Deus cuida. Porque a palavra diz, é Deus. Esse texto, esse contexto aqui não está dizendo assim sobre o nosso templo. Muita gente fala o templo do Espírito é o nosso corpo. Não, realmente é isso, mas esse texto não está falando disso. Quando fala que nós somos o santuário de Deus, está falando da igreja. A igreja de Corinto vivia uma divisão. Uns falavam assim, eu sou de Apolo, outros falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus. Aí Paulo tem que chegar e falar assim, não destrua o templo que somos nós. Igreja feita de pedras vivas, é por isso que nós temos esse logo aqui para esse ano, pedras que formam a igreja, só que no caso nós somos pedras vivas, e cada pedra no seu lugar certo, na medida exata, a ação de Deus se manifesta. Anotei, 2 Crônicas 5,13 vai falar que quando o templo de Salomão termina, todas as pedras estão no lugar, a glória de Deus se manifesta, Deus se faz presente. Irmãos, nós podemos cantar os melhores hinos, podemos pregar as melhores palavras, mas se nós não estivermos unidos, a glória de Deus não estará sobre esse lugar.
Hoje nós somos pedras vivas, e quando estamos unidos, a glória de Deus vem. Não é mais um ser individual, é um coletivo. Paulo fala assim: quem dividir, Deus vai destruir. Por quê? Porque essa unidade é sagrada. Um Deus trino que vive em unidade, que nos criou a sua imagem e semelhança. Para quê? Para vivermos em unidade. Eu sempre falo isso: nós não devemos ser conhecidos pelo nosso nome, pela nossa estrutura, pelos nossos louvores, pela palavra que nós pregamos. Nós devemos ser conhecidos pela unidade de Cristo. Um monte de gente diferente, vivendo em unidade e em amor. As pessoas precisam nos conhecer por isso, porque a unidade é a proclamação do Evangelho. Nisso conhecerão que vocês sois meus discípulos. João 13:35. Se tiverem amor um pelos outros. Em uma família, cuidado mútuo. Choramos juntos, nos alegramos juntos, carregamos fardo uns dos outros. É por isso que Paulo fala em Gálatas 6:2: leve a carga um dos outros. E quando você fizer isso, você vai estar cumprindo a lei de Deus. Pode vir, Mica, fazer o último louvor para a gente encerrar. Gênesis 4. O que acontece em Gênesis 4? Caim entra na presença de Deus. Deus faz uma pergunta para Caim: cadê Abel? Cadê o seu irmão? Sabe o que Deus estava falando para Caim? Ninguém entra sozinho na presença de Deus. Ninguém entra como um indivíduo na presença de Deus. Os discípulos, semana passada nós falamos sobre isso. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim: nos ensine a orar. Pai nosso, pão nosso, nossas dívidas. Não existe singular na oração de Jesus, existe plural. Vai trazer uma oferta? Mateus 5, 23, 24 diz: portanto, se você vier trazer a sua oferta no altar, o seu dízimo, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro se reconciliar com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. A unidade, ela é tão sagrada que Deus fala assim: não entrega dízimo se você está com divisão. Não entrega o dízimo se você está com problema com alguém. Vai primeiro se consertar com alguém, porque nem assim a oferta é aceita pelo Senhor. Igreja é uma família espiritual. Você não está sozinho. Igreja é um lugar para você ser amado, mas também para amar. Igreja é um lugar de um cuidado mútuo. Igreja é uma família que corrige e fortalece. Por isso que é um ambiente de crescimento, porque é a correção. Igreja é uma família com propósito eterno. Qual é o propósito eterno de uma igreja? Anunciar Cristo até que Ele volte. Deus, Ele não te chama para ser um frequentador de uma igreja. Deus te chama para se tornar um membro da família, um membro do corpo. Pertencer a uma igreja é você pertencer ao coração de Deus, aquilo que Deus sonhou como igreja. Nós vamos cantar esse último louvor. Eu oro e a gente vai embora. Mas eu convido que nesses poucos minutos você reflita sobre a unidade. Você realmente está sendo um corpo? Você realmente está se importando com tudo que acontece aqui? Você realmente está sendo participante de tudo aquilo que está sendo gerado através dessa igreja? Há uma preocupação sua de verdade? Se sim, você está no caminho certo. Se não, você precisa rever. Essa palavra, eu peço desculpa aos visitantes, é uma palavra para a igreja. Como eu disse, hoje é um culto de alinhamento. É uma reunião, o nome de culto. Essa é a palavra deste ano. Nós vamos falar muito sobre unidade. Não pode prevalecer no nosso meio divisões. Não pode prevalecer no nosso meio fofocas. Tenham conversas difíceis. Alinhe o que precisa ser alinhado. É melhor do que você ir falar mal da pessoa para uma outra, porque aí vira um telefone sem fio. Perde o controle. Não divida o corpo de Cristo. A gente não foi chamado para espalhar, a gente foi chamado para juntar. A gente não foi chamado para dividir, a gente foi chamado para somar. Isso é a igreja de Cristo. E todas as pessoas, ao entrarem por essas portas, possam encontrar uma igreja de gente completamente diferente, mas unidas em um único propósito, que é Cristo Jesus. Que se tem algo que nos une aqui,
é Cristo. Cristo está acima de tudo, de todos. Cristo está acima do que eu penso, do que eu acho. Cristo está acima do que você pensa, do que você acha. Ele é a maior razão de estarmos aqui reunidos como igreja. Unidade. Pode cantar, filhão. Que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. E eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Glória do Senhor, uma família vivendo com compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso é para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Fique de pé. Se possível, feche seus olhos. Gostaria de fazer uma última oração para encerrarmos este culto. Pai, tua palavra nos ensinou essa noite sobre unidade. Sabemos que é difícil. Talvez é por isso que os discípulos pediram que o Senhor aumentasse a fé deles a respeito sobre o perdão. Se for necessário, Senhor Deus, aumenta as nossas fé. Aumenta a nossa fé para que possamos viver em unidade, para que possamos deixar de lado as nossas divergências e caminhar como um corpo.
E todas aquelas pessoas que entrarem por esta igreja, que elas possam enxergar um corpo bem ajustado, possam enxergar Cristo através das nossas vidas. Senhor Jesus, que eu possa ter clareza do amor, que eu possa ter a clareza sobre o que é amar o próximo e amar o Senhor. Me ajuda a ser melhor do que eu tenho sido. Me ajuda a enxergar a necessidade do próximo, a necessidade do meu irmão. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais do céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lembrando que tem a cantina, pão com linguiça, R$15, acompanha refrigerante, tudo isso será revertido para a conferência. Tá mais barato que um x-salada por aí, viu, irmãos? E a Manu, ela doou 32 gelatos. Gelato é sorvete, tá, irmão? Eu não sabia disso, depois eu aprendi. Então, o gelato é um sorvete gourmet, gostoso, uma delícia o gelato dela. Então, tudo aquilo que for revertido também na venda dos gelatos vai compor esse caixa para a conferência e para que os jovens possam fazer da melhor forma a conferência. Então, o que você comprar ali da cantina e do gelato, tudo vai ser revertido. Manu, que Deus abençoe grandemente, cada vez mais. Amém? Em nome de Jesus aí. Estenda sua mão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo estejam com todos hoje e para todos sempre. Todos digam: tamo junto, eu e minha casa. Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Você que nos visita, volte mais vezes, é uma alegria tê-los aqui.